Hoje a reflexão eu vou ler, porque é muito longa, eu vou fazer questão de lê-la, ok? A reflexão é: o que é mais importante, o homem ou o espírito? A gente precisa tomar cuidado nessa resposta, tá? Então, ao longo desse texto, da aula, a gente vai poder fazer uma reflexão a respeito disso. O que é mais importante, o homem ou o espírito? Não vamos fazer reflexão agora, ok? Vamos deixar lá para o finzinho para a gente voltar a essa resposta e tentar responder de forma óbvia ou não óbvia, ou com dúvida, ou com certeza. Não sabemos. Ok? Vamos lá, introdução. Então, agora sim, eu peço para vocês o auxílio da gente ler. Essa aula é bastante extensa e nós temos hora para começar e hora para terminar agora, né? Ordem tem que ser cumprida. Eu posso ler Introdução. a Quem pode, introdução. por favor, Patrícia? 25.1. Introdução. Este capítulo tem por finalidade investigar o que os principais filósofos pensaram sobre o que é a essência do homem, a alma e o espírito. Procura expor o que as religiões cristãs entendem por alma e espírito. Explícita também a unicidade e a dualidade corpo-alma. Muitos foram os filósofos que trataram da essência, da alma e do espírito. Vamos investigar o pensamento de alguns deles no tocante a esse conceito. Não foram poucos os que entenderam a transcendência do ser, mas não foram muitos os que investiram numa tentativa de conceituar o que é a essência, a alma ou o espírito. É o ser debruçando-se sobre ele próprio. Ousamos adentrar esse campo. Lembramos que o espírito requer metodologia diferenciada da usada na investigação do sensível, daquela que se faz através dos sentidos. Assim como investigamos os filósofos a respeito dos conceitos de essência, alma e espírito, também serão analisadas as diferentes doutrinas religiosas. Fundamentalmente, buscamos explicitar o que cada uma apresenta como conceito de alma e de espírito. Entendemos que essa investigação procura aclarar um pouco mais sobre nós mesmos, quem realmente somos, se subprodutos de uma matéria transitória e efêmera que surgiu no ventre e finaliza no túmulo, ou se somos algo mais que sobrevive ao corpo físico que transcende a ele. Faremos um comparativo entre a dualidade corpo-alma e a unicidade corpo-alma. Bom, então, essa introdução tá bem explícita. Ela vai tentar, de alguma forma, ao longo dos próximos itens, dos próximos capítulos, dos próximos subitens, a resposta da nossa reflexão, né? O que é mais importante, o homem ou o espírito? E aí nós vamos invocar aqui, então, alguns filósofos para ver, debruçar sobre os ensinamentos dele para nós, deles, filósofos para nós, para que eles possam, de alguma forma, aclarar a nossa mente e dar um caminho, nos dar alguns caminhos. Ainda vamos investigar, né, ou vamos tocar no assunto religioso ou doutrinário de algumas religiões, de forma a entender quais foram as tendências que levaram algumas religiões a ir para um lado ou ir para um outro, e de que forma elas pensaram a respeito desta, desta dualidade homem ou espírito, ou desta unicidade homem e espírito. Essa investigação vai se dar desta forma. Então, a gente vai buscar a essência, né? A essência do homem enquanto ser vivente aqui. A nossa
A nossa busca vai ser do entendimento do espírito enquanto encarnado, não enquanto desencarnado, porque nós estamos buscando a dualidade ou unicidade do corpo e espírito, e não a essência do espírito fora do corpo, que é outra matéria. Essa matéria de hoje é enquanto encarnados, ok? Vamos separar bem, porque nós temos a tendência de dar uma misturada nesta coisa aí. Vamos deixar clarinho que nós, vamos estudar nós como seres viventes. Aqui ele fala ainda, por último, que vamos fazer uma comparativa entre a dualidade corpo e alma e a unicidade corpo e alma. Duas coisas que às vezes fazem uma confusão, e vamos tratar deste assunto aqui, para a gente tirar a dúvida do que é dualidade ou o que é unicidade. Ok? Vamos então ler um pedacinho aqui, ou mais um pedacinho, 25.2. Alguém pode. Vamos separar assim: alguém lê Sócrates, depois vamos ler Platão, e a gente fala um pouquinho de Sócrates, depois fala um pouquinho de Platão, fala um pouquinho de Aristóteles, para a gente ir discutindo parte a parte, que é longa. Pode ser? Então, quem pode ler aí Sócrates? Posso ler. Essência, alma e espírito pelos filósofos. Eis, resumidamente, o pensamento de alguns filósofos sobre a alma e espírito e sobre a dualidade e unicidade corporal. Sócrates. Para sabermos o que Sócrates entendia por alma, nos utilizaremos do Fedro, que é a narrativa do diálogo de seus discípulos, Sebes e Símias, com o mestre no seu último dia de vida. Nesta conversa, o filósofo descreve seu pensamento sobre a alma. Sócrates apresenta 4 provas da imortalidade da alma, através da teoria dos contrários, da reminiscência e das ideias, objeto do pensamento, e nesse diálogo fica muito clara a dualidade corpo-alma. A gente começa lá em Sócrates, lá já falando da dualidade de corpo e alma. Lá em Fédon, ele traz essa narrativa do diálogo com os seus discípulos na época, e fala e traz essas 4 provas da imortalidade. Ele tinha a certeza desta imortalidade da alma quando ele se submete naquela na, na, na- ele decidiu em morrer tomando a cicuta, porque ele sabia, tinha certeza que a vida não tinha uma finitude naquele momento. A vida continuava. Então, pensando desta forma, ele tinha certeza da dualidade corpo-espírito. Corpo seria terminado ali, uma finitude naquele momento, mas a alma não. Portanto, para que isso pudesse acontecer, na cabeça de Sócrates, ele tinha a certeza absoluta de que, enquanto o corpo perecia naquele momento, a alma iria para algum outro lugar que não aqui. Portanto, existia uma dualidade bem explícita nesse pensamento de Sócrates. Fica claro isso para Sócrates, Sócrates aqui agora para nós, quanto à dualidade do corpo-alma. Não vamos discutir a teoria dos quatro reminiscências, senão a gente vai ficar aqui até mais ou menos 11h30 da noite. Ainda vamos levar uma bronca depois aí, né? Todos nós. Vamos então passar para o Platão. O que importa para nós é o que cada filósofo realmente ele deixou claro na sua filosofia, nos seus escritos ou no seu falado, né? O Sócrates não deixou nada escrito, mas o que ele falou com relação a este tema. Platão. Quem Platão. quiser ler, só Platão. abre o microfone. Ah, tá. Platão associa
ideia à essência das coisas. Assim, o termo ideia em si mesmo significa duas coisas. Primeiro, seus caracteres, sua essência, que pode ser considerada a consistência. E segundo, Platão lhe confere uma existência real, ou seja, as ideias são as essências existentes das coisas do mundo sensível. Logo, o filósofo afirma que cada coisa do mundo sensível tem sua ideia no mundo inteligível. Em Menon, ou Menon, Platão expõe a doutrina de que o intelecto pode apreender as ideias, porque também ele é, como as ideias, incorpóreo. Ou seja, a alma humana teria contemplado as ideias antes do seu nascimento, antes do prender-se ao cárcere do corpo. Quando encarnada, perde o contato direto com aqueles modelos perfeitos existentes no mundo das ideias. Mas, diante de suas cópias no mundo sensível, vai gradativamente recuperando o conhecimento. Seria a lembrança ou a reminiscência das coisas. Conhecer, então, seria lembrar o que foi apreendido no mundo das ideias. Isto implica, melhor dizendo, em outra doutrina platônica, qual seja a da preexistência da alma em relação ao corpo, de sua incorruptibilidade e imortabilidade. Portanto, o filósofo trata o homem tal como Sócrates, um ser dual, composto de corpo e alma. Então, bom, foi o filhote de Sócrates, né? Então, foi o aprendiz de Sócrates. Portanto, tende a ir no mesmo caminho, neste caso aqui. O que é interessante de ver aqui, colocar em ênfase, é o fato dele achar, ou na, e ele divide a ideia, né, em duas partes, né? Uma é como se fosse a própria essência nossa, e a outra é aquela que já vem pronta quando a gente nasce. Ela é a mesma dividida em dois, é como se fosse duas metades, né? E ela já vem pronta e a gente vai, ao longo do tempo, relembrando e colocando isso no outro lado, no lado onde tem a consistência efetivamente. Então, nada se cria, tudo se relembra, né? Segundo Platão, o mundo das ideias está pronto, a gente vem de lá, a gente passa por lá, pega essas ideias todas, quando a gente nasce, vem junto com a gente, e ao longo do tempo a gente vai relembrando e colocando isso na segunda parte da ideia, que a gente acha que são nossas ideias. Segundo Platão, não. É apenas lembrança que passa para o outro lado e nós transformamos isso em realidade, ou copiamos aquilo que existe no mundo das ideias para o mundo físico. Então, essa é uma coisa interessante que Platão pensou com relação à essência, da alma, né? Da, é, Custódio, Oi. desculpa, vê se minha interpretação, guardadas as proporções, tem a ver, não sei se o grupo também concorda. Parece que essa teoria ou essa tese do Platão tem a ver, guardadas as proporções, com a questão reencarnacionista, não parece? Que a gente traz, digamos assim, impregnado lá na nossa preparação no mundo espiritual para vir, a gente traz, sei lá, uma vivência pregressa, pretérita do passado e vai aqui, às vezes, um déjà vu ou não, a gente vai é, homeopaticamente recordando, vamos dizer assim, essas ideias, essas características na nossa forma de ser, de acordo talvez com o que planejamos lá no mundo espiritual para reencarnar ou de acordo com a missão que nos foi atribuída. Estaria certo e que semelhante esse raciocínio com o texto? Isso mesmo. Com essa ideia, ele fica claro
para o Platão, a reminiscência, a pré-existência da alma, né? Ela só Sim, pode acontecer da alma, do espírito, trazer para cá as ideias que ele aprendeu no mundo das ideias, se ela pré-existir. Se ela não exatamente. pré-existir, não tem sentido de ter Uhum. essa condição dele trazer para cá. Uma coisa que é interessante é assim, a gente pensar assim, além de ela pré-existir, ela também, lá no plano espiritual, ela aprende as ideias inovadoras que lá existem. Porque só pode isso acontecer dele captar, dele aprender as ideias lá e trazê-las para cá, no esquecimento que a gente sabe que existe, além das vidas anteriores, das vidas passadas, que a gente fala, o que nós vivemos nas vidas passadas, nós trazemos reminiscências da pré-existência da alma enquanto encarnado. Mas no caso dele aqui, Platão está dando ênfase no desencarnado, enquanto você está lá no plano, no mundo das ideias, e lá você aprende novas ideias, novos conceitos, traz para cá, junto com o seu conhecimento prévio de outras vidas, e aqui, naquele esquecimento prévio, né, que a gente tem, ao longo da sua vida, ao longo do nosso crescimento físico, espiritualmente a gente vai relembrando. Então, é diferente de falar eu estou aprendendo do que eu estou relembrando. Então, esse aprendizado que a gente excita as pessoas a ter, na realidade, é uma forma de excitá-los a relembrar aquilo que ele aprendeu no mundo das ideias. Segundo Platão, ok? Segundo Platão. A gente vai ver outros filósofos aqui falando coisas diferentes. Estou interpretando o que Platão disse. Isso não quer dizer que seja a verdade, só é uma verdade dele, de Platão, ok? Tá, tem que abrir seu microfone, né? Acho que dá, eu acho até que dá para parafrasear o Lavoisier. Na vida, nada se cria, vamos dizer assim, tudo se recorda, vamos dizer assim, certo? Porque se a gente for lá nos escritos de tanto de Sócrates, de escritos de Platão, que veio de Sócrates, que veio do próprio Platão, ele vai dizer que tudo isso aqui é uma cópia de uma realidade existente no mundo das ideias, ok? Nós não inventamos nada, nós somos meros construtores de coisas prontas. Aqui nós somos copiadores, meros copiadores. Hum. Então, então, rebaixe um pouco a gente no sentido de um ser extremamente inteligente. A gente pode, segundo Platão, nós somos uns seres extremamente lembradores, né? É. Nós lembramos bastante, mas não criamos absolutamente nada. Lembramos tudo e construímos aquilo que nós construímos com as lembranças que nós temos das coisas que nós trouxemos no mundo das ideias, segundo Platão. Eu acho que eu sou mais inteligente que Platão, mas eu não posso dizer isso a todo momento, porque a pessoa pode ficar chateado com isso, né? Mas isso é Platão. Isso que é interessante, que o Platão trouxe já lá naquela época da pré-existência da alma, da qual nós cremos hoje que para nós é uma verdade. Até que se prove o contrário, é uma verdade. Ok? Vamos pular então para Aristóteles. E a gente vai ver que ele dá um pulo diferente aqui. Quem pode ler, por favor? Vamos lá. Aristóteles. Para Aristóteles, a alma é todo o princípio vital de qualquer organismo, a soma de seus poderes e processos. Nas plantas, a alma é simplesmente um poder nutritivo e reprodutor. Nos animais, além disso, poder sensitivo e locomotor. No homem, é ainda o poder da razão e o pensamento. Sendo a alma o total dos poderes do corpo, não pode existir sem este. Os dois são a forma e a cera, apenas mentalmente separáveis, mas na realidade um todo orgânico. O filósofo afirma que a alma é composta de duas partes. Uma é a passiva, que está ligada à memória e, por conseguinte, ao corpo. Nasce e morre com ele. A outra parte é a razão ativa, que é universal,
e diferencia do elemento individual do homem. Para o discípulo de Platão, contrariamente deste, o que sobrevive não é a personalidade com suas afeições e desejos transitórios, mas o espírito, em sua mais abstrata impessoalidade. Resumindo, o que sobrevive é a alma imortal, que se trata de puro pensamento, não envolto pela realidade vivida. Em suma, Aristóteles destrói a alma para dar-lhe a imortalidade. A alma imortal é puro pensamento, não poluído pela realidade. Sim, que aí já mudou de figura. Aristóteles já deu uma virada aí. Embora Aristóteles também foi filhote de Platão, né? Foi discípulo de Platão. Mesmo assim, ele deu uma guinada aí. Então, para ele, o corpo e a alma é um ser só. Eles estão, um faz parte do outro, um é do outro. Ele não pode existir separadamente e nem vai sobreviver a ele. É, ele vai, depois a gente vai enxergar que ele vai sobreviver o espírito, mas estar ligado intrinsecamente com o corpo, mesmo o corpo não mais existindo. Mas intrinsecamente ele pertence ao corpo. Portanto, não tem. é, é, existe uma conexão obrigatória entre o corpo e o espírito única, única, segundo Aristóteles. É, ele separa aqui a memória em duas partes, né? Que uma morre com o corpo, ou seja, essa memória que a gente tem da nossa vida vai embora, e, na realidade, o que sobrevive é o espírito, que ele chama aqui, o puro pensamento, aquilo que fica como que o espírito pode extrair como pureza para ele, e não como a memória da vida. Então, a vida é o que passou, passou, enquanto vida corpórea, né? Vida física, junto com o espírito. Quando o corpo perece, o espírito sobrevive com seu pensamento puro. É, e aí ele diz aí, por último, assim, a alma imortal é puro pensamento, não poluído pela realidade. O que nós vivemos, segundo ele, morre com aquilo que o corpo ele perece com o corpo. A gente não, o espírito não carrega absolutamente nada da vida real, só da vida incorpórea, daquilo que o espírito vai incorporar nele como pensamento puro. Aí é Entende? Então, dose. neste caso, a gente pode afirmar que ele está tratando da unicidade do espírito. Ou seja, nós estamos falando nesse. Aristóteles está dizendo, então, para nós que corpo e espírito é um só ser. Não tem dualidade, tem unicidade. Eles estão linkados com ele, corpo e espírito extremamente linkados. O espírito sobrevive, mas está linkado ainda ao corpo. Aí você vai ver lá na doutrina católica que tem o juízo final. Em algum momento, o espírito vai se juntar ao corpo por essa teoria, pela teoria da unicidade do corpo. Eles não estão separadas, ok? Isso é Mas aí, Aristóteles. mas aí o Aristóteles ferrou nós com relação à doutrina espírita, porque a gente traz um conceito de que a gente leva uma certa experiência impregnada lá para que lá na erraticidade a gente vai lembrar da vida pregressa até com uma forma talvez de autocrítica, vamos dizer assim, entre aspas. Uhum, uhum. Então ferrou aí, ele já contrariou nossa tese espírita, creio eu. Ele não leu Allan Kardec, com certeza. Bom, Não deu tempo, vamos ver né? Mas mais um só, embaixo aqui. O Oi, Devanir só levantou rapidamente, diga, Divaneiro. assim, lendo o que está escrito aí, eu entendi que ele meio que traz para o homem aquilo que mais ou menos a doutrina espírita crê ou fala em relação aos animais, né? Que você tem o princípio Sim. inteligente, que é emprestado para aquela existência, ele vai se
aperfeiçoando o princípio inteligente, mas depois ele retorna para ser reutilizado e não tem em princípio, né, a memória ou a individualidade nos animais, né? Então seria essa Isso, existência mais animal, talvez, né? isso. Mas veja que Aristóteles, em momento nenhum, ele fala, ele está dizendo aqui que as plantas, a alma é simplesmente um poder nutritivo. E nos Isso, animais, além disso, um poder sensitivo e locomotor. Só. Ou seja, na isso, mesma condição do homem, quando a planta morre ou quando o animal morre, morre junto com o espírito. Ele não tem a sim, história de evolução como nós pensamos. Ou aham. seja, um ser vegetal, ao longo do tempo, ele evolui tal que ele passa a ser um ser animal de uma classe ou de um animal mais rudimentar, até ele crescer É, dentro das famílias dos animais para ser um animal mais evoluído na sua classe e se tornar um outro ser, né? Na verdade, Isso, o princípio inteligente que animou uma planta, um animal, esse vai evoluindo para poder animar e se individualizar no homem, né? Pelo menos é o que eu isso, entendo da doutrina. isso E mesmo. aqui o Mas Aristóteles não Aristóteles, fala ele isso. meio que não, vai até evoluindo lá o princípio, o puro pensamento dele eu li como o princípio inteligente, talvez. Só que para ele nem o É só. homem evoluiria Não. individualizado, né? Não, o conceito dele é outro. O conceito É, dele é unicidade. Se é isso. unicidade, não há motivo de falar em evolução, ok? É, Evolução é quando você tem a dualidade. Unicidade não dá evolução. A ok. impressão que deu é que ele acredita que vem de algum lugar, mas não vai para nenhum lugar, né? Exatamente. Exatamente. Ele, não, ele deixa vago a história dele. Para onde vai esse cara, né? Para onde vai? Vamos ler Tomás de Aquino, que ele vai na mesma linha. E ele dá um outro viés aqui, mas na mesma linha do Aristóteles. Alguém pode ler, por favor. Eu leio. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino trilha os caminhos estabelecidos por Aristóteles, mostrando que há uma relação íntima entre a vida e a alma em todos os seres. As plantas apresentam uma alma vegetativa, os animais uma alma sensitiva, de tal forma que esta contém aquela, e lhe é superior por apresentar o atributo mobilidade. Acima destas existe a alma racional, que apresenta a característica das duas anteriores e lhe acrescenta a vontade e o entendimento. Esta é individual, de forma que cada ser humano possui a sua alma racional particular. Além da alma racional, o homem apresenta uma alma espiritual, que transcende a vida do corpo, depois de sua morte. O pensamento do filósofo afirma que esta alma espiritual é criada por Deus assim que o corpo é formado, e quando, da ocasião do aniquilamento do corpo, apesar de sua imortalidade, ela não mais se manifesta, pois o corpo é seu instrumento indispensável. Na Suma Teológica, Tomás afirma que o homem não pode ser explicado como a união de duas partes, a orgânica e a espiritual. Diz que se trata de uma união substancial de dois princípios, onde um opera em relação ao outro e a ausência de algum destrói a pessoa. Enfatiza que as substâncias coexistem e não podem ser admitidas separadamente. É pura ressurreição aí, não é, Custódio? É Pura uma ressurreição. Pura pura ressurreição. ressurreição segundo a É igreja. puro o que os católicos, Isso, cristãos católicos dizem do juízo final. Em algum exatamente. momento, em algum espaço, em algum lugar do espaço, vai acontecer o juízo final que volta o corpo É. àquele espírito que lhe pertence, que é único, tá? Ele gruda entre o espírito mais o corpo, e lá será feito o seu julgamento final. Por isso que, para acontecer o tal do juízo final, tem que existir a tal da unicidade. Então, a Igreja Católica Sim, se sim. baseia em Tomás de Aquino puramente,
nessa tese de unicidade do espírito. E abomina É e abomina como é que chama? A encarnação, encarnação, a reencarnação. claro. Claro, a encarnação não tem sentido nesse caso É, aqui. Para é, eles admitirem a reencarnação, eles precisam sair da unicidade da alma e partir para a dualidade da alma. É um exatamente. novo conceito. E eles não vão fazer isso nunca, embora eles acreditem nisso. A gente sabe que grande parte não só dos católicos leigos, mas daqueles católicos já estudados, o, o clero, de um modo geral, sabem desta nova tese. Nova não, desta tese que é muito mais lógica, né, muito mais racional da imortalidade da alma com relação à dualidade corpo-espírito. E que, neste caso, a gente pode pensar racionalmente com relação à reencarnação. Dessa forma, podemos pensar na reencarnação. Da outra forma, como eles pensam, é impossível, é irracional, não dá como, não Exato. tem como. Aí entra Kardec, quando fala da fé raciocinada, eu fico imaginando e onde vai a ciência? Como é que o carbono vai reconstituir o Iraizinho com o quadril, com cirurgia, com prótese, e o meu espírito vai falar: cadê o Iraí? Que eu vou reincorporar o Iraí. Não, eu vou buscar o Alain Delon lá no túmulo para ser julgado. Que é isso, velho? Não dá. Mais rápido, o cara é mais bonito que você, inclusive, Iraí. Ressurreição não dá, né, cara? Eu vou te falar. Desculpa. Mas de qualquer maneira, o que a gente tem que, aqui, sem as brincadeiras que a gente faz sem querer mesmo, é que isso faz parte da doutrina católica. E a gente vai ver que o, o pessoal evangélico também tem A o mesma? mesmo viés. Dos cristãos, somente nós, espíritas, ou os que têm tendência espíritas, todos pensam Budistas. com essa lógica da dualidade da alma, né? E que dessa forma a gente pode realmente raciocinar em termos de reencarnação. Fora disso, esquece. Então, dentro do cristianismo como um todo, somente os espíritas são reencarnacionistas, só. Bom, vamos pular então para Descartes. Descartes também tem uma pequena mudança aí no seu pensamento. Alguém pode ler, por favor? Descartes. A forte desconfiança cartesiana em relação à teologia medieval cristã, tomista, leva o filósofo, através da res, a se aproximar novamente de Platão. Descartes, assim como Platão, constrói um mundo dual. Para ele, a res cogitans é a alma espiritual. Cogitatio, para ele, significa a atividade psíquica espiritual. A dualidade corpo-alma para Descartes é tão evidente que afirma ser a glândula pineal ou epífise, situada no meio do cérebro, o órgão de ligação entre o corpo e a alma espiritual. Christian Wolff define como dualista aquele que admite a existência de substâncias materiais e substâncias espirituais. Segundo ele, foi Descartes o fundador do dualismo, que reconheceu a existência de duas espécies de substâncias, a corpórea e a espiritual. Apesar de ter evidenciado a existência do cogito, Descartes não aprofundou na busca da essência ou na consistência dele. Ele foi tratado intensamente como sendo a consciência. Também não manifestou pensamento sobre sua gênese ou mesmo sua existência após o aniquilamento do corpo físico. Descartes, através de suas meditações, esclarece a natureza do espírito humano, meditação segunda, e a distinção real entre a alma e o corpo do homem, meditação sexta. A filosofia, a partir de Descartes, retoma o paradigma socrático-platônico no aspecto corpo-alma. A Igreja, entretanto, exerce sua forte influência, sempre exaltando a linha tomista aristotélica,
Como a instituição detém uma grande parte do patrimônio intelectivo do Ocidente através das universidades e pesquisas filosóficas, a linha socrática platônica cartesiana é sempre vista como mística, marginal e objeto do ocultismo. Então, Descartes ele volta então o Descartes ele tem uma filosofia muito racional, né? Bem racional. E aqui ele já fala direto, né? A forte desconfiança cartesiana, né? Que em relação à teologia medieval cristã, tomista. Ou seja, quando Descartes, lá no século XVI, apareceu, Tomás de Aquino e Aristóteles já estavam incorporados dentro da doutrina católica, doutrina cristã na época, né? E católica. Descartes abomina isso e volta a falar daquilo que Sócrates e Platão Platão. tinham colocado lá na dualidade. Veja que o termo dualidade apareceu aqui em Descartes, embora Sócrates e Platão estavam falando corpo e alma, jamais falaram em dualidade na época. Falaram na separação de corpo e alma, mas sempre nesses dois termos. Aqui o termo dual, né, de dois, apareceu em Descartes. Né? E aí esse Christian Wolff define como dualista aquele que admite a existência de substâncias materiais e substâncias espirituais, ou seja, a dualidade corpo-alma. E quando você tem essas duas substâncias no mesmo instante, e elas estão elas são substâncias diferentes uma da outra, portanto, elas perecem de modo diferente. Quando o corpo perece, a outra não. E a gente sabe da existência permanente da alma, portanto, a substância que compõe o espírito ou a alma, ela é eterna. Se ela é eterna, ela tem que se desligar, né? Desconectar da alma. Para desconectar, a gente tem que afirmar que eles são duas substâncias, embora juntas, conectadas, mas em algum momento se desconecta quando uma delas perece, ou seja, quando o corpo perece. Ela pré-existe no corpo e pré-existe e existe fora do corpo também. Então tem as duas condições. Ela tem Uma as é, duas condições. uma é perecível e a outra é imperecível, né? Imperecível. É uma incorpórea e outra não corpórea, né? Incorpórea e outra corpórea. Uma física e outra substância espiritual. Então, Descartes, só que Descartes aí, segundo o próprio texto está dizendo, ele não entra na profundidade dessa teoria. Ele se detém na teoria da dualidade, mas não entra no, na gênese do espírito, por exemplo, que é importante, ele não entra para onde o espírito vai depois que o corpo perece, o que acontece com essa substância espiritual, ele não entra nesses detalhes, mesmo porque é até explicado, né? Porque o Descartes era um cara extremamente racional. E esta racionalidade não deixa as pessoas a pensarem no metafísico. O metafísico é algo que você precisa pensar fora de uma racionalidade é, nossa, Palpável. né? Nossa, normal como homens, como seres humanos. Nós temos que pensar com uma outra racionalidade que é metafísica, que é outra ciência, é outro modo de pensar, outro modo de operante. Só aí a gente consegue. Então, o Descartes não tinha essa condição ainda de pensar, digamos, no mundo das ideias, estando ele aqui no mundo físico, no mundo real. Então, a gente Perfeito. para em Descartes. Nesse momento, a gente fica. Então, a gente tem ó, Sócrates, Platão, Descartes. Esses três camaradas são abominados pela doutrina cristã, exceto pela doutrina espírita, que acredita fielmente nesta dualidade corpo
espírito. As outras doutrinas dentro da cristã, católico e são os evangélicos, jogam esses três para um outro lado, né? Eles trabalham com a dualidade aristotélica e tomista, que tem como parâmetro principal a unicidade da alma. Ok? Alguma observação? Não? Nenhum ser dual aí vai falar? O Custódio, eu pus um time aqui, então, só repetindo, por gentileza, para nós: Sócrates, Platão e Descartes versus Aristóteles, né? Esse Verso verso Aristóteles é que e com tá. Tomás de Aquino. Eu, Tomás de Aquino. Aristóteles e Tomás de Aquino. Tá. A igreja, toda a doutrina católica está calcada em Tomás de Aquino e Aristóteles. E a gente vai ver lá dentro um pouco do fugiu agora, do século III. Fugiu, fugiu. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Mas a base forte são esses dois, Tomás de Aquino e, e Aristóteles. Aristóteles. Perfeito. Aristóteles. Lembrando que Aristóteles, nós estamos lá antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Aristóteles. E estamos falando de Tomás de Aquino, aqui no século XI. Então tem uma distância entre Aristóteles e Tomás de Aquino de 12, 13 séculos entre os dois pensadores. Mesmo assim, a igreja conectou os dois, certo? Se vocês não têm nenhuma dúvida ou não têm algum pitaco, vamos partir então para falar da alma e espírito pelas religiões. Como as religiões pensam com relação à alma e o espírito, e a gente vai ver que existe uma conexão entre os filósofos e essas religiões, né? Que nós vamos tratar aqui. Vamos tratar basicamente do cristianismo, do protestantismo, embora seja dentro do cristianismo, e vamos falar de um tal de espiritismo, ok? Então, vamos ler um pedacinho aqui do cristianismo. Quem pode, por favor? Posso ler. Cristianismo. Faremos distinção entre o cristianismo do Cristo e o cristianismo atual como foi estruturado pelas igrejas cristãs. O primeiro é focado exclusivamente sobre suas palavras, que constam dos escritos dos quatro evangelistas, as quais assumimos como sendo as que chegaram até nossos dias sem nenhuma distorção. O segundo é aquele elaborado com auxílio de doutrinas e filosofias que foram posteriormente sendo acrescentadas por meio dos concílios e da tradição. Tudo começou envolvendo o judaísmo através do Velho Testamento. O atual cristianismo se assenta também nas ideias dos próprios discípulos e dos apóstolos, ou seja, daqueles que não viveram diretamente com Jesus. Além disso, o cristianismo atual se assenta em resoluções tomadas por concílios. Vamos considerar algumas citações de Jesus ou que se encontram no Evangelho como sendo seu diálogo. Lucas 11, de 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, começa a vagar pelos desertos, procurando repouso. Não encontrando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E quando volta, ele a encontra varrida e ornamentada. Vai então e traz consigo 7 outros piores do que ele.
Entram e fazem ali a sua morada. Desse modo, o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Vamos dar uma pausinha para a gente falar um pouquinho desse camarada aqui. Quando ele diz, quando o espírito imundo sai de um homem, começa a vagar pelos desertos procurando repouso. Vamos focar aqui na palavra imundo. Essa palavra imundo não tem o sentido que nós conhecemos aqui no nosso dia a dia, de sujo, imundo, porco, emporcalhado, ou coisa que o valha, né? Esse mundo aqui tem o sentido de fora do mundo, não está mais conectado com o mundo. É, é, ele não é do mundo, ele está fora do mundo, Desencarnado, né? desencarnado. Então, nesse sentido, não é um imundo de porco, mas é um imundo É. de desconectado do mundo. Ok? Então, vamos ler agora, dá um sentido diferente. Quando o espírito que esteja fora da conexão com o mundo sai de um homem, começa a vagar ou seja, a gente está falando de um homem que está morto, né, que morreu, ele se desconecta do espírito, procurando repouso. Esse espírito que sai do corpo do homem, que desconecta do corpo do homem, é que ele está chamando de imundo, que fica perdido. E ele se conecta, como ele não tem direção, neste caso, segundo Lucas, nesse caso, ele volta à sua morada e traz com ele outros que, que, que pode trazer outros no estado pior que ele. E aí ele fala que esses outros que vieram podem ser pior que ele. Ok? Essa é a ideia. Mas aqui o que ele quis dizer no texto que interessa para nós é o fato dele mencionar que o espírito que está fora do mundo, quando sai de um homem, se ele sai de um homem, ele não faz a parte da conexão dele, e sim, ele é um ser desconecto do corpo humano. Ele não está conectado a ele. E se ele vai e traz com ele outros espíritos, é porque ele tem vida própria. Então, é isso que o escritor do livro quis mostrar para nós da dualidade. É a prova ou a comprovação que esse texto nos traz da dualidade, que existe corpo e alma. Ok? Ficou É, claro ou não? não, deixa eu ver. Custódio, me permita, sem querer polemizar, eu confesso que ao ler aqui esse trecho me veio a ideia, não sei se é porque eu estou impregnado pelos conceitos da nossa doutrina aqui, e por eu ter lido recentemente um livro, Influenciação, que não trata de obsessão, trata de influências de espíritos que querem obsediar alguém, eles que vem, incomoda, não é que vem obsediar, tomar o meu corpo, mas que vem influenciar. Então eu entendi humildemente assim, que o espírito vai aporrentar uma pessoa. Aí ele chega lá e aquela pessoa se redime, aquela que foi obsediada ou influenciada, ela arruma a casa, ela tem uma autocrítica, ela conserta o cara, aquele espírito obsessor afasta. Aí depois, se o cara descambar, aquele que foi obsediado e foi influenciado descambar, aí vem mais espíritos ainda atrapalhar. E eu confesso que eu tive essa visão. Talvez eu fugi, então, na minha interpretação da questão da dualidade. Eu vi mais na questão de influenciação. Ele fala: voltarei para minha casa, aqui, ó, de onde saí. E quando volta, ele a encontra varrida e ornamentada. Essa casa que ele incomodou, vamos falar esse termo didático, ele saiu, aí ele volta, mas a pessoa que por oração, por orar e vigiar e se livrou dele, ele se arrumou. Aí o cara vai voltar, esse espírito obsediador, ele não tem guarida, então ele cai fora. Ele vai e traz consigo aqui, acho que tem um erro, traz com Z aqui, né? Ele traz consigo 7 outros piores do que ele, ou seja, nós estamos sujeitos a influenciações de maus espíritos a toda hora, daí o orar e vigiar. Eu estou sempre associando com a doutrina. Por isso que eu coloco e compartilho essa minha interpretação. Pode ser também, pode ser também. E mesmo nessa sua interpretação de obsessão de um ser obsediando
um outro humano, que ele não consegue, ele vai trazer outros seres para fazer a obsessão tão quanto ele já fazia, mesmo neste caso, a dualidade do espírito está comprovada, Sim, 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 ok? sim. Porque Agora, ainda assim, ele precisa ser dual, precisa existir a sua individualidade no sentido de tratar desta forma a sua obsessão. Então, o que perfeito. o texto tem que comprovar que está nesse texto aqui, esse pequeno texto de Lucas, é a comprovação da dualidade do espírito, Tá. tanto na sua interpretação, como numa interpretação em que o homem morre e ele sai, ele vai, fica perdido e volta para sua casa e lá ele não se encontra, traz para cá outros seres piores do que ele, também tem a dualidade do espírito. Então, nas Sim, a duas, única, nas duas interpretações, é possível você comprovar a dualidade da alma. perfeito. A única diferencinha é que quando falo aí que o espírito sai, não é o espírito da própria pessoa, é outro espírito que entrou não, que aproximou ali, vamos falar no ombro, que Ok? influenciou que ele sai, não é o próprio. Eu concordo com você, que aí aqui está falando é que o próprio espírito que sai, né? O meu espírito sai, ou quando eu desencarno, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Nesse sentido, isso aí. Mas, sempre está comprovando desta forma a dualidade, né? A individualidade do espírito. Para existir esta condição em que Lucas escreve, tem que existir a dualidade. Perfeito. Quando ele diz aí, voltarei para a minha casa de onde saí, não é o corpo físico, ele está voltando para um novo corpo físico. Que dá dupla Quando ele interpretação, volta, ele encontra a barriga ornamentada, é um novo corpo, não é isso? mas parece que aqui voltarei para a minha casa de onde saí. A casa que ele está falando é o plano espiritual, ok? É lá. Ele volta, né, e não se dá bem lá por algum motivo, né? Ele é um ser, digamos, de uma categoria menor, né? E ele vai obsediar, ele volta para obsediar outros seres. Porque Então, quando ele quando ele fala volta. que um espírito imundo sai de um homem, aí eu estou entendendo que é o desencarne. Isso, também para mim, essa interpretação de desencarne. E volta Começa para a casa, vagar é plano pelo deserto. espiritual. Isso. Então, ele começa a vagar pelo plano espiritual, procurando Isso, repouso. Não, encontrando, diz: voltarei para a minha casa. Eu estou entendendo, isso. voltarei para o meu corpo físico. Mas não Ele necessariamente sair. aquele corpo, né, anterior, acho. Porque aquele corpo não existe mais. A casa É, do espírito não Então, é o ele fala, corpo. e quando volta, ele a encontra varrida e ornamentada, quer dizer, é um novo, uma nova casa, um novo corpo. é, Ó, eu penso mais como o Irair colocou antes, porque as outras passagens também, você vê que é uma sequência de obsessões, né? Sempre está falando desses espíritos imundos, mesmo que a gente pense no imundo como, como fora do mundo, mas como espíritos que estão atormentando alguém, né? Sempre está assim nos outros, né? Então, nesse Hum? não parece ser muito diferente, porque esses relatos da Bíblia sempre são muito assim, né? De expulsar maus espíritos, de tirar e a pessoa está atormentada. Então, parece que. E até. Aí pode ser tradução, tudo, mas quando o espírito sai de um homem, não do homem, né? Então, se é de um, não é do mesmo, né? Parece para mim, do jeito que está escrito, que ele está no ombro, como o Irair colocou, né? Tá lá é. é, obsidiando Influenciando. mesmo, influenciando o encarnado. Ele saiu de lá, ficou vagando, não encontrou um lugar melhor, voltou, o cara estava bem, né? O, É, o espírito encarnado que estava sendo obsediado estava bem. Aí ele falou, pô, aí não tá legal. Aí E, chama a legião dele lá, os afins, exato. e e a volta a turma? atormentar com energia renovada, né? E eu tenho Parece uma. para Não mim, pode, mas Pode ok, acho ser. que é isso. Não, Mas não é é o mais ok. relevante, como o Custódio falou. O relevante aqui é entender que tem Isso. a dualidade. Então, nos dois casos, a comprovação da dualidade do espírito que fica comprovada, isso que é importante. Porque quando ele fala voltarei para a minha casa, o corpo não é a casa dele. A casa dele é o plano espiritual.
casa do espírito é o plano espiritual. Então, aí volta outra vez. Será que foi escrito corretamente? Foi traduzido corretamente? E o cara que traduziu entendeu como corpo a casa do cara? Então, dá dupla interpretação aqui. Não é importante. As duas histórias. As duas podem ser válidas e as duas comprovam a dualidade do espírito. É isso que é importante para a gente pensar. Legal? Tá, ô Custódio, agora Vamos ler sem então, Marco. só um minutinho, Desculpa, sem polemizar esse tema, para mim também já ficou claro. O que me levou, o que eu achei legal nesse texto, antes de chegar no Lucas 11, 24, 26, é que, mais uma vez, um alento para nós espíritas, que aqui está claro para nós que o Espiritismo, a doutrina espírita, adotou o cristianismo de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, né? E nós não nos apegamos a, digamos assim, ao enfeite que esse cristianismo recebeu de concílios, de escambau, de leis, não é verdade? Sim, é isso aí para mim enriquece a minha devoção pela DE, doutrina espírita. muito, Iraí. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente disso, dessa diferença entre é, pensar como cristão católico e pensar como cristão espírita. São dois Perfeito. pensamentos bem, bem antagônicos, eu diria. Porque o catolicismo ele deturpou o cristianismo raiz, puro lá, de Jesus mesmo, e colocou dentro dele É, uma salada de coisa, né? Que para eles isto virou, eles chamam de cristianismo e eu chamo de doutrina católica. Aquilo lá não é cristianismo, aquilo lá é doutrina católica. Eu perfeito. posso respeitar e vou respeitar até o fundo da alma, mas não vou chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma outra coisa, é aquilo que vem de Cristo. O cristianismo é o que vem de Cristo. E a doutrina católica, uma parte vem de Cristo, outra parte não vem de Cristo. Vem desses concílios aí danados que Exato. impõem uma série de leis, né, e regras diferente do cristianismo. E, tipo, Perfeito. lá no, Agradeço. no texto, no texto do Espiritismo, a gente vai chegar lá. Marcos 5, 9, 13. Marcos 5 de 9 a 13. Alguém pode ler ou pode continuar? Posso continuar. Então, por favor. Perguntou-lhe então Jesus: Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava-lhe com instância que não os expulsasse daquela região. Estava ali, junto ao monte, pastando uma grande manada de porcos. Os espíritos começaram a suplicar-lhes, dizendo: Mandai-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus permitiu. Os espíritos imundos saíram do processo e entraram nos porcos. Então, Parece que esquece a aqui. polêmica que isso é impossível É, segundo a doutrina espírita, ok? Esquece essa polêmica, e senão a gente vai falar 2 dias aqui. tá. O texto não quer entrar nessa polêmica do doutrina espírita. A polêmica é se existe a possibilidade de um espírito sair de um homem e entrar num porco, e Jesus assim o permitiu, é porque o espírito tem a sua individualidade. Novamente, a tentativa aqui pela lógica, da comprovação da individualidade do espírito. Ele sobrevive à matéria. Esta é a tese, esta é a ideia. Aqui sim, eu estou falando de, de obsessão, com certeza, que nós estamos falando de legião, né? Então, legião leva a uma turminha que estava fazendo bagunça lá e pede para Jesus para, como forma de se redimir, entrar nos porcos. Ok? Sem a polêmica espírita. Olha lá, Mateus 10, 1. Reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Novamente, se ele fez isso com os espíritos imundos, lembrando que imundo não é o povo, não é espíritos sujos, né? Mas sim espíritos não
corpóreos ou não incorporados, e ele dá que não os expulsasse, é porque eles têm a própria individualidade deles. São tentativas de comprovar essa individualidade. Vamos lá, 10:28. Não tenhais receio daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Novamente, ok? Aí está falando da, 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 Da dualidade de corpo e alma, né? o corpo perece e a alma é eterna. Então, a continuidade da vida espiritual está nesse texto comprovado. Os Exato. textos é meramente para comprovação disso. Mateus 17:3. Ao mesmo tempo, lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então, aqui eu fui buscar lá no Evangelho o resto do texto, porque só essa frase ficou parada, né? Aqui ele diz que apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Moisés já havia morrido, Estava Elias já reencarnado, né? havia morrido. E como é que esses dois que já haviam, o corpo havia morrido, estavam conversando com ele? Então, só é possível isto quando o espírito sobrevive ao corpo, né? Perfeito. Está além do corpo. Ok? Lucas 13:11. Apareceu ali uma mulher que havia 18 anos. Estava possessa de um espírito que a tornava enferma. Sim, também tinha uma possessão espiritual. E se existe um espírito que pode possuir, ou seja, entrar em possessão de alguém, é porque esse espírito tem uma individualidade novamente. Ele está fora do corpo e pode infernizar a vida de outro através das suas possessões. Lembrando que, Lucas, mas ok, vamos lá. lembrando que quem quebrou a dualidade desse exemplo aí não foi o corpo o espírito da mulher, é um outro espírito que acrescentou e virou, então virou um triângulo. É assim que eu Sem imagino, certo? dúvida, sem Beleza. dúvida, sem dúvida. Lucas 16, de 22 a 25. Quando morreu, este mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Do inferno, no meio dos tormentos, elevou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Gritou, dizendo: Pai Abraão, tende misericórdia de mim. Mandai que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo para refrescar minha língua, pois eu sou atormentado dessas chamas. Disse-lhe Abraão: Meu filho, lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida, ao passo que ele recebeu os males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Deus me livre. Novamente, este diálogo está mostrando também que ele está falando com um espírito que é, de um mendigo que morreu, que na realidade o mendigo ficou, né? O corpo ficou, e a alma, o espírito agora, foi para algum lugar lá, segundo eles, o inferno, que não é importante a gente tratar do inferno aqui novamente, né? E aí ele tem esse diálogo com o pai Abraão. Se o espírito tem um diálogo com o pai Abraão, pedindo um refresco de uma água na sua língua que está ardendo, porque ele fez maldade com esse mendigo, é porque este espírito tem uma sobrevida ao corpo, teve uma sobrevida ao corpo. E nós estamos falando de Lucas, que foi escrito há cerca de 50 anos depois de Jesus, ou seja, 2000, ou quase 2000 anos atrás. Então, novamente, mais uma vez, é um texto que quer comprovar
a existência do espírito fora do corpo e na sua individualidade. Lucas 16, 27 e 30. Disse o rico: Eu vos suplico então, ó pai, que o mandeis à casa de meu pai, para que relate essas coisas a meus 5 irmãos, e assim não venham também eles para este lugar de tormentos. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, que atendam a seus ensinamentos. O rico insistiu: Não, pai Abraão, eles não os atendem. Se, no entanto, alguém dentre os mortos for ter com eles, farão penitência. Replicou-lhes Abraão: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Novamente, isso aqui é uma continuidade do primeiro, né? Sim, Lucas 16, 25, de 2 a 22, 25, e aqui de 27 a 30. O mesmo rico daqui é aquele que pediu a água aqui para aliviar a tua língua, lá em cima. Esse mesmo rico agora está pedindo, suplicando que o pai lhe mande aos seus 5 irmãos alguém lá para explicar que aquilo vai acontecer com eles, o mesmo que está acontecendo com o irmão dele já em espírito, né, em caso do espírito aqui. Esse diálogo, novamente, está querendo demonstrar a existência de um espírito que promove um diálogo com Abraão, no sentido de aliviar as dores de alguém que está encarnado aqui na Terra. Ok? Mais um. Lucas 23, 42, 43. em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, isto Jesus falou quando estava na cruz, no Calvário. Ele estava falando para um dos caras que estava do lado dele lá, né? E se ele disse isso, é porque o corpo sobrevive à alma. O corpo iria fatalmente morrer ali, né? Ia perecer ali. Todo mundo estava vendo. E por que que Jesus disse isso? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque a alma sobrevive ao corpo, o espírito sobrevive ao corpo. Vamos continuar? Tem mais um trechinho só. Você pode continuar, por favor, Patrícia? Continua assim. Nas citações acima, podemos avaliar que a individualidade é mantida após a morte do corpo. Em algumas delas, vemos o termo espírito imundo. Como estamos considerando as palavras do Evangelho sem os acréscimos posteriores, podemos assumir o termo não como demônio, mas como seres extracorpóreos que podem ter tido existência junto ao corpo. Em Lucas 16, 22 a 25, o diálogo mostra também a individualidade mantida após a aniquilação do corpo. Mateus 17, 3 cita a manifestação de Moisés e Elias após terem deixado o corpo físico e mantendo suas identidades. Surgem diante dos discípulos Pedro, Tiago e João. Então, todas essas citações aqui é uma comprovação dentro do próprio Evangelho, né, que é um escrito muito mais novo do que o Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito lá em 1500 antes de Cristo, e o Novo Testamento é novo, né? Perto do Antigo, ele é bem mais novo, comprovando a individualidade do espírito após o corpo perecer. O corpo fica e o espírito vai. Esses diálogos entre os espíritos, ou entre um ser espiritual com outro ser espiritual, comprova esta individualidade. Então, neste caso, se tivesse comprovado, se tivesse, se não, se esse diálogo tivesse sido feito com a ideia da unicidade do espírito, todo esse texto aqui estava falso, que não é possível. Quando você tem
um espírito que está linkado ao corpo e ele não tem individualidade, ele está conectado a um corpo para sempre, ele não pode criar diálogos com o outro. Não é possível. Então, essa possibilidade só é quando você tem a dualidade do espírito, a sua individualidade. Ok? Agora vamos. Aí ele está falando do cristianismo. E agora vamos falar do catolicismo. Percebe que ele separa aqui, né? Cristianismo e catolicismo. Embora Mas esteja dentro do cristianismo, ele tem uma doutrina própria, catolicismo. só lembrando, né, não sei se está certa a minha interpretação, mas antes de entrar no catolicismo, aí ele ainda fala que é a questão do céu e inferno, né? Essa individualidade mantida, segundo o texto aqui, vai ser julgado lá por Abraão, o que que fez, o que que não fez na terra, e o próprio rico lá pede para ajudar os filhos deles que ficaram aqui na terra, né, para não cometerem e não chegarem lá na individualidade com os mesmos erros que o pai cometeu. Então, até aqui ainda tá a ideia ainda do cristianismo católico, vamos falar assim, até então, né, Custódio? Na realidade, ele está falando aqui do cristianismo mesmo, Isso, aquele raiz. Esse é o cristianismo raiz, isso. ok? Que comprova a individualidade do espírito. Agora nós vamos falar do catolicismo, que, embora esteja dentro do cristianismo, você vai ver que ele deturpa algumas coisas aqui. Perfeito. Ok? Aqui está o camarada que eu tava, esqueci o nome dele que eu, aquela hora estava falando. É Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma parte importante dentro da doutrina católica, junto com Tomás de Aquino e Aristóteles. Mas ele não é Ah, citado como o cara raiz. Ele só tem uma influência muito forte com relação à sua doutrina agostiniana dentro da doutrina católica. Influência. Bom, vamos ler um pedacinho do catolicismo aqui. Quem pode ler? Eu posso ler. Catolicismo. Tratamos por catolicismo todo o complexo doutrinário da Igreja baseado na Bíblia, em doutrinas que não se encontram na Bíblia, na tradição, em resoluções tomadas por concílios, em estudos teológicos de Agostinho e de Tomás de Aquino. Os bispos da Holanda, através do Novo Catecismo, evidenciam sua teologia sobre o pensamento aristotélico tomista quando afirmam: porque a própria Bíblia jamais concebe a alma totalmente separada de qualquer corporeidade. E também nós, homens modernos, já não conseguimos fazê-lo. Que alguém relaciona-se tão intimamente com seu corpo que não podemos conceber o eu isolado, sem nenhum laço com esse mesmo corpo. Quando a passagem bíblica onde Jesus fala, Mateus 10:28, não temais os que podem matar o corpo, mas não a alma, os mesmos bispos holandeses alegam que o termo alma utilizado por Jesus não significa em sua boca espírito isolado do homem. Mais adiante, os bispos falam da ressurreição, que esse corpo não é o das moléculas, que os falecidos começam a acordar como homens novos. Quanto ao resto, devemos calar-nos, ignoramos o como dessa realidade. E mais adiante, contentemo-nos com ficar bem perto das palavras bíblicas. Foram descansar, ressuscitarão, foram habitar junto ao Senhor. Portanto, a teologia da igreja, pelo que foi mostrado, continua assentada em Tomás de Aquino e Agostinho, exigindo obediência às questões de fé. Então, percebe que quando não tem lógica, né, e não tem lógica quando nós pensamos em termos de reencarnação, esta lógica da doutrina católica para nós, ela não, a gente não engole, né? Não dá para engolir. E Perfeito. mesmo eles, os teólogos da doutrina católica, eles não têm explicação lógica. Então, eles jogam assim, como é uma nós, né? questão de fé. Por uma questão de fé, você tem que acreditar nisso, porque é assim que vai acontecer e é assim que acontece. Então, quando a coisa aperta, quando eu empurro, como é que a gente fala? Gato acuado, não tem jeito, ele pula no teu pescoço, né? Então, quando você está acuado numa pergunta, você responde falando que isso é coisa de Deus e nós temos a compreensão
é suficiente para entender aquilo que vem de Deus. Então, nos tornamos ignorantes nesse momento, e como ignorantes, nós partimos para a fé. Fé é para todos, e não só para os ignorantes, e não para os não ignorantes, né? Isto é a doutrina católica que deixa a desejar enquanto lógica, enquanto razão, enquanto racional, enquanto alguma coisa que você tem que explicar de forma racional. Quando não tem essa explicação, fica no ar, né? Vamos ver agora o protestantismo. Alguém pode ler, por favor. Posso ler? Prote... Ah, Ah, desculpa. Pode ir, seu ideia. pode ler, Paty. Eu leio a próxima. Pode ler, por favor. Tá bom. Protestantismo. Tratamos protestantismo como sendo todo o conjunto doutrinário surgido nos séculos XVI em diante, em oposição ao catolicismo romano. Entre eles se destacam as doutrinas provindas de Lutero, Calvino, Wycliffe e outros surgidos na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Os reformados apresentam seus conceitos de alma e espírito na interpretação das passagens bíblicas do Velho Testamento citados abaixo. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 9:5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Da Gênesis, os reformados entendem que o fôlego da vida é o nefes, hebraico, e a pneuma, no grego, significando o sopro, a respiração, e que muitas vezes foi traduzido como espírito, mas corretamente seria o vento. Afirmam que em nenhuma tradução o termo significa algo imaterial, que continua vivo fora do corpo. Assim, a junção do corpo, pó da terra, e o vento, fôlego da vida, tornou o homem vivente. No Eclesiastes 12:7, entendem que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o criou. Porém, a imortalidade da alma pode ser adquirida, segundo os reformados, caso o homem passe a aceitar Jesus como seu Salvador. Estes argumentos são fundamentados em Atos 4:12 e Mateus 7, de 21 a 27. Portanto, os reformados, apesar de citarem trechos bíblicos, não de Jesus, mas do Velho Testamento, reforçam a linha aristotélica tomista na unicidade corpo e alma. Então, de uma outra forma, de uma forma um pouco diferente da, do catolicismo, da doutrina católica, os reformados, né, os reformistas do protestantismo, também trabalham com a ideia da unicidade da alma, uma vez que eles buscam lá no Velho Testamento a sua explicação para juntar, para unir o homem ao espírito. Como lá não tem a palavra espírito, eles traduzem este pneuma, né? Pneumo ou nefs, que é o fôlego da vida, o sopro da vida. Então, dentro do protestantismo, os seus adeptos sempre falam no sopro da vida, sopro de Deus, que faz com que o homem tenha vida própria. Aqui é interessante, só para a gente, só como menção, em que
o espírito, segundo ele, só pode sobreviver ao corpo quando ele está linkado, quando o homem, enquanto aqui vivente, estiver junto com Jesus. Ou seja, ele está com uma crença absoluta em Jesus. Nesse momento, ele torna o espírito sobrevivente ao corpo. Fora disso, ele perece com o corpo. De qualquer forma, Mas eles todo- reformaram, desculpa, eles reformaram o catolicismo, porém, continua batendo de frente com a nossa fé raciocinada, né, Custódio? Porque claro, o espírito vai junto para Deus, o corpo perece, e aí como é que fica a ressurreição, então? não, não Então, tem, não tem. não tem. Não, não. Você tem que lembrar, nós temos que lembrar que quem fez a reforma protestantismo foi parte do clero cristão católico. Exato. Portanto, não tem como ser diferente. Eles trouxeram toda esta filosofia já implantada há 15 séculos dentro do catolicismo para dentro do protestantismo. Para diferenciar, ao invés de eles usarem o Novo Testamento, eles estão usando o Velho Testamento. Essa foi a diferença. Mas a essência do pensamento do católico, da doutrina católica, é a mesma do protestantismo, ou seja, a unicidade do espírito, corpo e alma, E Na do mantém a verdade, ideia espírito do só no paraíso espírito. eterno, né, Custódio? Mas Isso mantendo a mesmo, ideia do paraíso eterno lá, deve ser isso cansativo mesmo. pra caramba. Na verdade, essa história da ressurreição, né, no, outro dia que eu me dei conta, né, ouvindo num evento católico, eu nunca tinha me tocado, apesar de ter sido criado, né, em berço católico também, ter feito catecismo, tudo, mas eu não lembrava desse termo, né, o tal do corpo glorioso. E até depois eu comecei a dar uma olhada, tal, para entender o que é isso, né? Então hoje, eu não sei de quanto tempo é isso, se no protestantismo, se em algum momento, se as reformas, porque assim, também as doutrinas, as religiões vão evoluindo, como o espiritismo também, se você for olhar hoje, vários pensadores, né, espíritas, É. é, discutem um pouco o livro dos espíritos, né, os livros básicos, a gente mesmo já entrou aqui nessas controvérsias, né? Mas o tal do corpo glorioso numa ressurreição, ele é um novo corpo, igual ou semelhante àquele que você teve na sua existência, né, inicial, e que ele tem a diferença, se chama glorioso porque ele não perece, como o corpo de Jesus, que não pereceu, né, segundo a doutrina lá, segundo o catolicismo, e acho que o protestantismo está na mesma linha de pensamento. Então, quando a gente às vezes fica, mas como é que vai né, ressuscitar se o corpo já se desfez e tal? Segundo o que eles creem, Deus dará, no momento lá da ressurreição, um novo corpo, né? Então você terá direito a um novo corpo, dessa vez de uma matéria imperecível, né? Então, assim, se a gente pensar que, na verdade, a doutrina espírita ela só vai na contramão, né, desse pensamento, porque o perispírito vai se tornando menos denso conforme a gente evolui. E já eles, por ter uma doutrina mais materialista, talvez, eles pensam num corpo refeito, né? Mas é um corpo novo. Como que ele Tem, nasce, como que ele é dado, isso não vi, né, nessa história, mas teria Tem esse momento lógica. aí da ressurreição em que os espíritos ou as pessoas que ressuscitassem no paraíso, aí no mundo melhor, elas viriam com esse corpo novo imperecível, né? Então, eles não pensam mesmo que o corpo vai se recompor, é um outro corpo, mas é ele igual ao corpo fala num anterior. corpo não biológico, né? Ele fala num corpo não É biológico, um corpo glorioso, né? Que eles chamam. O glorioso. termo é o corpo glorioso, que é um corpo que não está sujeito às doenças, não está sujeito a nada disso. Ele fala aí no texto, esse corpo não é o das moléculas. É, Ele fala no texto isso. Ele não usa só o glorioso, né? É que assim, aqui, na verdade, eu acho que é importante a gente ver tal, mas eu acho que o Allan Kardec aqui também, ele falou pouco, assim, talvez das outras religiões, porque também não tinha muito interesse. Mas tem um viés aqui, tá pegando no pé desse bispo da Holanda aí, que eu nunca tinha ouvido falar desse. Para mim, só tem o
O Ivo Holanda, do Silvio Santos, que eu lembro quando fala de Holanda aí, né? Eu lembrei dele, né? Mas os bispos de Agora, Holanda, mas ele ficou nesse bispo da Holanda e assim, a Igreja Católica, com todos os seus erros, ela tem muito mais história do que esses bispos aí também, né? Então, não sei, assim, acho que toda a ele fo- religião tem as suas bases que tem uma lógica e tem outras que não tem lógica para quem não conhece ao pé da letra, né? Então, isso Agora, mesmo. ô, Custódio, me permita só uma observação com relação ao Divanir, cara. Você lavou minha alma porque eu tenho que advogar contra os meus rivais. Esse seu depoimento do corpo glorioso me alenta essa ojeriza que eu tinha, essa questão do corpo que virou pó, como é que ele vai voltar a ser um corpo? Então, assim como nós também impingimos a reencarnação, eu acho que eles têm direito de falar desse corpo glorioso e balançou, não balançou, né, de uma hora para outra, também não sou volúvel, não, mas balançou, dá para, numa hora, aumentar essa discussão sobre esse corpo glorioso, viu, Custódio? Ótima Sim, É, intervenção aí. podemos. porque o corpo glorioso, para nós espíritos, pode ser nada mais do que o próprio espírito, né? E mantém, né, Paty? Mantém a individualidade, que foi o que eu perguntei para minha ex-companheira, mas Alcione, como é que você quer que eu seja espírita se eu vou esquecer que eu fui o Iraizinho, filho do velho Moraes, filho da dona Naíra, eu não vou querer ser espírita. Foi quando ela falou, mas você tem que aceitar, porque senão você fica louco. Se você lembrar, querer continuar sendo Iraí, reencarnado, a reencarnação perde o efeito. Mas agora, com esse depoimento do corpo glorioso, sei não, hein? Eu não vou mudar outra vez de time, não, porque a gente muda de mulher, mas não muda de time, né? Então, vamos nessa. Muito bom, muito bom. Bom, mas há outra discussão mesmo. Tem É, coisas que a gente discute sem saber muito bem, né? é lindo, cara. Bom, vamos falar então do Espiritismo. Alguém pode ler? A Paty me autorizou, eu vou ler. Espiritismo. O Espiritismo se desvinculou totalmente do sistema aristotélico tomista, traçando novos paradigmas assentados em Sócrates, Platão e Descartes. E, sob o aspecto religioso, enfocou exclusivamente o cristianismo do Cristo, ou seja, utilizou somente palavras do rabino Galileu. O Espiritismo se afastou totalmente de todos os acréscimos doutrinários feitos posterior ao Cristo. Entre estes acréscimos temos Jesus passou a ser considerado Deus. Lembrando que aqui, né, só uma ressalva, não é o que o cristianismo defende, ele está livre disso que nós vamos ler agora, né? Jesus Isso passou a ser mesmo. considerado Deus, é livre disso. Criação da figura do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três, criação de figuras como diabo e demônio e de locais como inferno, céu e purgatório. Submissão de todas as demais crenças, tendo em vista que a salvação só se faz via Jesus. Tá. Então, poucos filósofos ou linhas filosóficas se propuseram a investigar a existência do ser como espírito, independente do corpo físico. Poucos se propuseram a falar de uma verdadeira imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade. Entendemos que, se não mantiver a individualidade, não se caracteriza como sendo imortalidade. Lembremos que no pensamento tomista, a alma que sobrevive nada tem de individual. A fala do Cristo ao ladrão crucificado, ainda hoje estarás comigo no paraíso, deixa claro a alma individualizada no pós-morte. Finalmente, a doutrina espírita se assenta sobre os pensamentos de Parmênides, Sócrates, Platão, Plotino e Descartes, formando assim um bloco platônico cartesiano com a teosofia, o hinduísmo, a Rosa Cruz, a Cabala, a maçonaria e tantas outras linhas dualistas. Cacildo. Então, esta é a doutrina espírita que nós tanto admiramos, que nós tanto estudamos e que a gente põe a nossa razão em cima dela. Em alguns momentos concordamos com tudo, em alguns momentos não concordamos e partimos para racionalizar aquilo que não entendemos até entender ou não. A gente não precisa entender tudo. A gente precisa estar sempre racionalizando os ensinamentos, a doutrina espírita, para que dentro dessa essa razão, né, imposta
a partir da nossa razão, da razão de cada um de nós, a gente chega numa conclusão. Essas conclusões são individuais, elas não são universais. Ela tem cada um de si, cada um de nós temos a liberdade de crer naquilo que entendemos. E a doutrina espírita dá essa liberdade para nós. Ela fala sempre claríssimo. Se você não concorda com algumas coisas, estude e pergunte, questione e ponha a boca no trombone, de forma que você possa entendê-la efetivamente na forma como você deve entendê-la e não como alguém entende e passa para você. Por isso essas discussões dentro da filosofia espírita, essa que nós estamos tratando aqui, é interessante que nós tratamos abertamente toda e qualquer discussão dentro da doutrina espírita, tendo como raiz os filósofos que estão tratando desse mesmo assunto de forma diversa ou não. Então, nós não temos nenhum tipo de preconceito com qualquer é, é, filósofo ou alguns sábios que estão falando a respeito da doutrina. A gente trata todos da mesma forma e com a mesma racionalidade. E isso que é o legal da doutrina. Ela é aberta, ela não tem alguém que dita normas para você, impondo a você métodos de forma a você colocar somente a sua fé sobrepondo a razão. Não, a fé tem que ser uma fé raciocinada. É muito claro isso dentro da doutrina. Isso faz da filosofia espírita algo muito mais consistente, muito mais habilmente feita para cada um de nós de forma que a gente possa fazer reflexões, autorreflexões, fazer reflexões em grupo e que a gente possa raciocinar e tornar a nossa vida um pouquinho melhor do que ela já é, né? Melhor espiritualmente, porque ela, a vida corpórea, ela é importante, mas a gente tem que pensar na dualidade, né? Se tem espírito e corpo, nós temos que tratar os dois de forma semelhante. Então, No neste próprio, momento, né, nesta hora aqui, é hora da gente responder a pergunta que está lá no comecinho do livro, que pergunta: o que é mais importante, o homem ou o espírito? E agora sim, dá para a gente ter, temos ainda 5 minutos para a gente tratar desse assunto. Neste momento que eu dei ênfase dizendo que a tratativa do que nós vimos falar aqui era enquanto seres encarnados, e nós estamos tratando da dualidade corpo e espírito, e tratamos da dualidade ou da unicidade corpo e espírito, e a gente chega na conclusão, pelo menos dentro da doutrina espírita, que a dualidade do corpo e espírito é muito mais racional do que a unicidade. Agora, com esta racionalidade, podemos responder a pergunta: o que é mais importante, o homem ou o espírito? Eu estou aceitando opiniões. Ambos são importantes. é, Não vale. A pergunta é: o que é mais importante? Eu ainda fico com o espírito, porque eu acho que ali é onde está impressa toda a nossa essência e que vai acumulando todos os nossos conhecimentos para as próximas vidas aí, para a gente poder evoluir e melhorar. Então, eu acho que o espírito ainda vem acima do homem, né? O homem eu vejo como um instrumento necessário para que o espírito tenha suas experiências, né? E possa evoluir. Mas para mim, ainda o mais importante é o espírito. Para mim. Agora, aqui o homem é o corpo físico? Corpo. Corpo. por isso que eu considerei o Vanderlei lembrou bem, eu levantei a mão para dizer justamente isso também. É uma pergunta facciosa, porque eu falo o homem ou o espírito está me levando a entender que o homem não tem espírito, se ele é homem ou se é homem ou espírito, né? Então, se o homem é corpo, seja dual ou seja unicial, vamos falar assim, então a pergunta não está bem feita, ou então foi de propósito.
O homem quer Se o dizer o homem homem contém o físico. espírito enquanto encarnado, o homem é mais importante. Depois que desencarna, o espírito é mais importante. Eu Exatamente. penso assim. Eu também penso assim. Se tivesse assim a pergunta, quem é mais importante, o corpo físico ou o espírito? É diferente. Sim, bagunçou a nossa cabeça. E o homem, se eu considerar tudo que nós estudamos até agora, poxa, seja dual ou seja unicial, está dentro do homem, então eu vou eliminar o homem e valorizar a parte dele, espírito. Não posso falar isso. Mas Se o Apesar de homem eu. não, é que se o o homem não homem. fosse importante, aí tomaríamos todos cicuta para irmos para o plano espiritual, conforme nosso grande filósofo, né? É que Verdade. para mim o homem é só um pedaço da vida, né? É o homem encarnado para mim, né? Então é um Mas com o pedaço, espírito. né? Mas O- com o espírito. mas o O espírito homem, vai o além homem, disso, o né? homem é Ele espírito. atravessa isso, né? Não, tem razão, eu concordo com a Patrícia que assim, o espírito é mais perene. Mas enquanto encarnado, eu também concordo com os colegas que falaram, né? Assim, nesse momento aqui, o homem é mais importante, assim, porque é ele que está permitindo ao espírito evoluir, né? Essa pessoa encarnada aqui, que Exato. está sendo tentada e está sendo experimentada, está, né, passando por tudo isso, para depois poder ser o espírito melhor, né? Por, i- Então, por isso que o depende. Vanderlei respondeu. Os dois são importantes, né? Depende a época. Joel, Silêncio, Joel, você está quietinha, hein? Você está fazendo reflexões importantes aí. Não, eu tô quietinha, eu tô assistindo assim, às vezes eu fico quieta, né? Eu ver a tela assim, às vezes começa a arder muito meu olho. Mas eu acredito também, né, que se nós estamos aqui, nós temos que nos valorizar. Caso contrário, a gente não faz nada por merecer essa vida que foi nos permitida, né? Ou seja, essa nova reencarnação, e essa nova aprendizagem e essa nova evolução. Mas, igual eu falo, eu acho que não tem de falar assim, o espírito, ele é mais importante. Eu acredito que tanto na vida espiritual quanto na vida terrena, os dois se tornam importantes, né? Porque na vida espiritual, a gente tem todo um planejamento. Olha, eu posso voltar e fazer tudo diferente. E na vida terrena, tendo essa chance, o corpo físico sendo o homem fisicamente, né, se ele também não se propor a essa mudança com o seu livre-arbítrio, também não vai colaborar para a evolução desse espírito. Quem mais? Quem mais? Eu Vanderlei já acho, falou? eu vou falar aqui uma Ah, o coisa. Raimundo. É o Fala, Raimundo. seguinte, eu entendo que hoje eu estou homem, Hum. mas eu sou um espírito. Sempre vou ser um espírito. Essa é que é a minha dificuldade de entendimento. Eu sempre vou ser espírito. Eu só apenas estou homem hoje. Amanhã eu posso não estar mais aqui. Portanto, o espírito é mais importante, claro, do que o homem, na minha opinião. Ok, ok. Eu estou o Raimundo hoje. Eu já fui José, já fui Maria, já fui Ana, sei lá o que é que eu já fui. Mas hoje, e sempre fui espírito, né? O tempo todo. Então o espírito só pode ser mais importante, porque foi Deus que criou o espírito. Eu nasci de uma mulher, né? Mas Deus Só. também criou o corpo. Nós não tem isso, né? Eu acredito que se nós somos espírito, nós dependemos desse corpo para nós podermos estarmos nessa dimensão. Então, sem esse corpo, não existe um espírito, né? Porque o espírito, ele não permanece aqui na vida terrestre, né? A não ser vagando e essas histórias todas aí. Mas, assim, na vivência do sentido de vida, de evoluir, é necessário esse corpo, Eu né? tenho, E o corpo e o espírito são criação de Deus. eu tenho uma sugestão. Parece que se ler literalmente a conclusão, parece que clareia um pouco a resposta, viu, Custódio? Então, mas eu não li exatamente de propósito. Ah, danado.
Ok, é interessante, você percebe que essa discussão é muito interessante, e isso é importante a gente fazer dentro da doutrina espírita, porque ela mexe com com a nossa razão, com as nossas conclusões. É importante isso. Estamos em cima da hora, eu vou me permitir ler a conclusão e depois a gente pode continuar fazendo reflexão aqui ou fora daqui. Bom, fique à vontade vocês depois da conclusão. Conclusão. Ao pesquisar extensa bibliografia, notamos o cuidado que devemos ter nas leituras de livros de história da filosofia, e mesmo sobre filósofos, como os respectivos autores revelam suas inclinações filosóficas e religiosas. A título de exemplo, Garcia Morente, Humberto Padovani, Battista Mondin, Giovanni Reale deixam transparecer claramente suas linhas filosóficas e religiosas. Tendo em vista isto, precisamos aguçar nossa percepção para depurarmos essas inclinações. Alguns autores buscam, inclusive, o aval das instituições religiosas, como o caso da Imprimatur. Entendemos que a linha platônica cartesiana, no qual a doutrina espírita se assenta, precisa ser contemplada e melhor investigada nos assuntos da antropologia filosófica. Por fim, considerando que o corpo é temporário, transitório e efêmero, aquilo que persiste é a essência, ou melhor, o espírito. Assim, podemos afirmar que a essência do homem é o espírito. Quando falamos do espírito, estamos falando de nós, pois nós somos o espírito, e não o corpo e alma, que é fugaz, passageiro e efêmero. Somos seres semi-eternos. Somos criados, tivemos início e não teremos fim. Encerramos nos questionando: quem é mais importante, o homem ou o espírito? Ele continua fazendo a mesma pergunta mesmo depois do texto, embora o texto já dê ênfase aqui no espírito. Ok? Então, a gente pode fazer algumas reflexões aqui, bem rápidas, para a gente terminar aqui. Claro que o espírito é a essência do homem. É claro, isso a gente, é claro. Então, a importância do espírito é muito maior que a do homem. Mas se a gente pensar em termos de seres encarnados, a importância do homem enquanto espírito encarnado, ele tem uma importância é, é, hum, maior, porque é a partir das nossas atitudes é que o espírito vai crescer ou não, que vai, vai aumentar a sua capacidade espiritual pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, se você considerar como referência o espírito, essa ferramenta é muito importante para o espírito, ok? Nós, como seres encarnados, então nós somos muito importantes para o espírito. Mas só é importante quando eu vejo essa importância do espírito em mim como ferramenta. Mas se eu, como ferramenta, como eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a possibilidade de fazer as bobagens que eu quero, eu posso infernizar a, a, a evolução espiritual pelas minhas próprias atitudes enquanto homem. Então, embora o espírito seja um ser muito mais importante do que o homem, ele não deixa de ter a sua importância enquanto ser encarnado espiritual. Ok? Por isso, pegando isso aí que você explicou, o Raimundo, o próprio Raimundo deu uma clareza a essa explicação. Clareza não, ele já antes falou, ele falou, eu fui João, fui Pedro, fui Ana, mas só que ele esqueceu que a autocrítica, o auto-amor é como o Raimundo que ele está fazendo para lapidar esse espírito que já foi vários corpos. Então, no momento, a importância é o homem Raimundo, não é o espírito Raimundo. Então, os dois se casam, né? Só é Raimundo porque ele foi Maria, foi João, foi Toninho, foi Zezinho, Exato. que se ele não fosse isso, ele não seria o Raimundo, É. né? Então, é assim, a importância do homem, é claro que tem a sua relevância, mas tem seus defeitos. Mas a gente não pode colocar aqui, enquanto encarnado, só o espírito em importância, senão eu tiro a minha individualidade como ser encarnado, que eu tenho o meu livre-arbítrio.
Mas é reflexões que a gente pode fazer ao longo da vida aqui, ó, na manhã cedo, a hora que eu acordar, falei, "Ih, eu sou mais importante que o espírito é mais importante do que eu." E sai para a vida, e sai para a vida. Legal? Beleza. Quem pode fazer as preces finais e de um minutinho para a gente ir embora? Eu Eu faço. já falei Vamos lá. demais hoje. Você já fez hoje mais? Joelma, então. Eu falei, eu já falei demais. A Joelma falou que vai Falou fazer. demais? Então faz, Joelma. Então, neste momento, vamos serenando os nossos pensamentos e pedindo a Deus suas bênçãos para cada um que está aqui presente, para a sua família, para as pessoas que amamos e conhecemos. Vamos encher o nosso coração do amor maior e vibrar. Vibrações que vão emanar o maior sentimento para todo esse planeta, para que ilumine, para que coloque no coração de todos a paz de Jesus. Que nós possamos, neste momento, agradecer a oportunidade de podermos estarmos juntos. E que nós possamos, durante a semana, realmente avaliar, pensar e refletir sobre todos os temas que foram tratados. Realmente somos seres incríveis, espíritos criados por Deus. E neste momento em que estamos, temos a obrigação de zelar por esse corpo, que nada mais é um molde para modelar esse espírito. Que nós possamos, durante a semana, agradecer a Deus pela saúde, pela família e pela paz no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Custódio, obrigado Desejo. pela liberdade de participar, os amigos, muito obrigado. Boa noite a Até todos. segunda. Até Até segunda que mais, vem. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Fique com Beijo. Deus, Desejo a forte todos abraço. uma semana fantástica, fantástica, com todas as reflexões aí que vocês vão levar junto com vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Um Obrigado. Obrigado, abraço. mestre. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado a todos.